paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar o nosso culto virtual desse domingo lendo Mateus. Nós vamos ver a mensagem que João Batista ele traz, não é? João Batista, que é considerado, né, dos nascidos de mulher, o maior profeta, né, isso dito por Jesus, ele fala assim, Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Muito bem. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus também traz a mensagem. Né? Que mensagem Jesus traz? Jesus traz essa mensagem. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, o que seria o reino dos céus? Não é? Bom, o reino implica na existência, né, de um rei. Né? E um rei, um governo que estabelece as suas leis. Então, todo reino tem as suas leis. Amém? Muito bem. Deus, quando ele criou, né, os céus e a terra e colocou o homem, né, no jardim, né, e cercou esse homem de todas as bênçãos, Deus deu para o homem algumas leis e regras, mas deixou para o homem a vida. A vida significa livre-arbítrio. Então Deus ele falou para o homem para que ele pudesse assim se beneficiar, né? Pudesse viver de tudo que ele tinha criado, né? Que estava nesse jardim, menos de uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, eu queria que você visse isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Está escrito assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. No 17, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Muito bem. Nós sabemos que o diabo, né, ele se incorpora numa serpente e ele engana, não é, a Eva e, por conseguinte, a Eva engana Adão. E como que o diabo faz para influenciar a Eva, né, a comer daquilo que Deus falou que não poderia ser comido? Né? Como que ele faz? Ele fala assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Em primeiro lugar, ele contraria, né, a palavra que Deus tinha dado, dizendo que certamente morreria, que eles morreriam. E aí o diabo fala, não, não morre não. O que é isso? Onde já se viu? No versículo 5, está escrito assim, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, né, esse fruto do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o homem, ele vivia numa pureza, né? Ele tinha a pureza, ele não tinha maldade dentro dele. Adão e Eva viviam nus no paraíso, né? Não tinham a maldade, eles não tinham a maldade despertada no coração deles. Mas quando eles desobedecem a Deus, através do livre-arbítrio, do direito da escolha, então eles provam, não é, do conhecimento do bem e do mal. E aí acontece tudo o que nós sabemos. Não é? Nós sabemos que o homem começa a destruir, o homem começam a se matar um ao outro, acabou a harmonia, acabou a paz, né, e a justiça que reinava da parte de Deus, e o homem começa a andar nas suas próprias leis. Muito bem. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia e ele tenta se aproximar do homem novamente. Como que ele faz isso? Como que Deus vai se aproximar do homem? Deus tenta se aproximar com o homem trazendo a lei de Deus para que o homem tivesse a opção, né, que ele tivesse a liberdade de seguir a lei de Deus. Isso acontece quando ele chama Moisés lá no Monte Sinai e Deus, o próprio Deus, com seu dedo, ele escreve a lei. Né? Nós sabemos que não existe nenhum país, nenhuma nação sem a sua lei, né? A sua Constituição, sem a sua Carta Magna.
E Deus escreve lá no capítulo, Êxodo capítulo 31, versículo 18, está escrito assim: E Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas de testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então o próprio Deus faz a sua lei. Amém? Muito bem. Duas tábuas, né? Primeira tábua tratava do relacionamento do homem com Deus. Segunda tábua, do relacionamento do homem com o seu próximo, né? Então você vê que isso aponta para a cruz, né? A cruz tem duas hastes, a haste vertical, o relacionamento do homem com Deus, e a haste horizontal, o relacionamento do homem com seu próximo. Amém? Essa foi a tentativa de Deus de trazer para o homem a oportunidade dele novamente ter o reino de Deus, né, na sua vida. E aí nós sabemos, né, que nós conhecemos a história, nós sabemos que o homem não consegue, o homem não tem poder para cumprir aquelas leis. Aquelas leis, elas estavam escritas em tábuas de pedra, mas ficavam do lado de fora. E isso trazia uma dificuldade muito grande para o homem. Então Deus, ele percebendo que isso não ia ser possível, e tendo dado a oportunidade para o próprio homem verificar que ele não conseguiria alcançar esse padrão do reino dos céus sozinho, Deus faz uma promessa. Isso está em Ezequiel, um texto bem conhecido. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Fala assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então Deus promete, né, que vai fazer uma mudança para possibilitar o homem cumprir as suas leis. No versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito. Então ele traz o poder, né, para se cumprir através do espírito dele. A força, né, para o homem poder cumprir os seus mandamentos. E então ele fala assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus traz, né, ele promete que ele ia trazer um poder para o homem, né, andar nos estatutos de Deus. Para que ele pudesse pertencer ao reino dos céus, ele teria que cumprir, né, a Carta Magna, os estatutos, a Constituição dos céus. Amém? Isso foi prometido lá em Ezequiel. Né? Mas quando isso ia se cumprir? Muito bem. Isso ia se cumprir quando Jesus, né, fosse glorificado. Porque no momento que Jesus fosse ser glorificado, ele próprio iria morrer pela lei, pelos mandamentos, pela Constituição. Né? Deus tinha dado duas tábuas, né? E Jesus, e as tábuas representando a cruz, então Jesus vem e morre na cruz. Né? Então, quando que Jesus vai trazer esse Espírito Santo, né, para que pudesse habitar no nosso coração e nos dar o poder? Né? Nós vamos entender isso se a gente ler João, capítulo 4. Melhor, João capítulo 7. Vamos ler capítulo 7. 7:37, um texto também muito conhecido. Né? Jesus fala assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede do quê? Sede da presença de Deus. Sede de Deus. Sede de pertencer ao reino dos céus, ao governo de Deus. Não é? E aí ele fala assim, no 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, correrão do seu ventre. Por que ele fala assim, como diz a Escritura? Né? Porque a Escritura é a carta magna. A Escritura são os mandamentos de Deus. A Escritura seria as leis, né? Representa as duas tábuas na essência, né? Os mandamentos de Deus. Quando ele fala
crê na Escritura não quer dizer assim que você e eu, através da nossa justiça, nós podemos chegar a receber esse Espírito que Ele enviar. Nós teríamos que basear no pensamento e nas leis de Deus para poder receber esse Espírito Santo. O versículo 39, aí deixa bem claro, ele fala assim, ele diz, né, que está escrito, né, e disse, e ele, isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quer dizer o seguinte, a promessa que Deus faz lá em Ezequiel, para chegar até nós, haveria necessidade de Jesus Cristo ser glorificado. Quando que Jesus Cristo é glorificado? Jesus Cristo é glorificado, né? Nós podemos ver isso lá em João capítulo 12, né? Versículo 23. Né? Quando Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, né? Naquele domingo, né? Ele dá algumas mensagens, e uma delas é o seguinte, e Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A glorificação de Jesus se dá com a morte na cruz, porque ele cumpre o mandamento, ele cumpre a justiça de Deus. E através dessa morte, então Deus pode enviar o Espírito Santo. Não é? E para você entender, não é? Para Deus existem dois tipos de pessoas. Não é? As pessoas que andam de acordo com as suas leis, né, e a Bíblia chama que andam em espírito, e as pessoas que preferem continuar no mundo, que elas significa andar na carne. Amém? Hoje nós vamos vamos simplificar, né, para não ficar muito extenso, mas você pode entender assim: existe o caminho do espírito e o caminho da carne. Em primeiro lugar, João 4, 24, nós precisamos entender que Deus é espírito. Olha só, João 4, 24, Jesus fala assim, Deus é espírito, com letra E maiúscula. E importa que os que o adorem em espírito, mas com letra E minúscula, e em verdade. O que significa isso? Deus é espírito com letra E maiúscula porque Deus é invisível. Deus não está sujeito às limitações que nós temos. Limitação física, limitação material, né, da nossa natureza. Né? Muito bem. Deus é espírito. Deus é invisível. Deus está numa outra dimensão. E importa que os que o adorem, né? Adorar a Deus é cultuar a Deus. Um culto é uma adoração a Deus. Quando nós cultuamos a Deus, significa que nós estamos trazendo a palavra para dentro de nós. Amém? E Deus, ele se agrada, né, disso, que o adorem em espírito e em verdade. Presta atenção que você vai entender muito bem isso. E é necessário, né, importa que os que o adorem em espírito. O que quer dizer em espírito agora com letra E minúscula? Né? Não se refere mais ao espírito com letra E maiúscula de Deus, mas um espírito com letra E minúscula. Significa a atitude do nosso coração. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa em espírito, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com sinceridade, com entrega verdadeira. E em verdade, novamente, através da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Quer dizer, nós não conseguimos cultuar Deus, nós não conseguimos adorar a Deus se nós não estivermos em espírito e em verdade. Para você ver isso, né, lá Jesus, quando estava orando pelos seus seguidores, por todos os seguidores, né, ele fala assim, João 17, 17, ele faz uma oração para o Pai, falando assim, Pai, né, santifica-os na verdade. Amém? A tua palavra é verdade. Então, quando se fala em verdade, está se falando na Bíblia. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai sem ser por ele. Não, isso está em João, né? Um texto muito conhecido também. João capítulo 14, né, fala isso, nós conhecemos. E a gente agora tem a ideia, né, tem o conhecimento de que a verdade é a palavra. Jesus disse lá em João 14, 6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Tem dois tipos de pessoas. As que andam em espírito e as que andam em carne. Para encerrar, eu queria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha o que está escrito. A condenação do mundo, né, ela não atinge aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão na palavra, aqueles que andam em espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo as leis do mundo, mas segundo o Espírito. Amém? E aqui, no versículo 5, fala assim: porque os que são segundo a carne, ou os que são conforme a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação, no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? E aí no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então existem dois tipos de pessoas, os que andam em espírito e os que andam em carne. Para andar no espírito, nós precisamos receber Jesus em nossa vida, reconhecendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Receber Ele, dizendo que nós sabemos que Ele é o nosso único Senhor, não existe mais nenhum outro, não existe mais ninguém, a não ser Ele, que nos leve a Deus. Isso é ter Jesus Cristo no nosso coração. E receber o Espírito Santo é tomar a decisão de andar nas leis do Espírito, na palavra de Deus. Né? A carne é o desejo do homem. O que é a carne? Carne é o desejo do homem sem nenhum preceito, sem nenhuma regra moral, sem nenhuma regra ética, sem nenhuma regra de justiça. É viver a vida sem nenhuma regra, né, de amor e de justiça. Andar em espírito é nós termos um preceito moral, né? Nós termos uma regra moral e espiritual, né, conforme a palavra de Deus. Muito bem. Nós podemos ler no versículo 13 também, fala assim: porque se viverdes segundo ou conforme a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, né, da carne, vivereis. E aí no versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então você vê, não é, que, para encerrar, que Deus, Ele nos deu a oportunidade de alcançarmos o reino dos céus. E isso acontece através de uma atitude de mudança da nossa parte. Atitude de mudança significa mudar o nosso eu, né? Tirando a nossa opinião, ou aquilo que nós achamos, o nosso modo de encarar as coisas, de viver, para receber dos céus o modo de viver de Deus. Então nós buscamos na palavra de Deus a regra de conduta da nossa vida. Amém? Só assim nós podemos pertencer ao reino dos céus. Né? Eu creio que essa palavra alcançou, né, o coração de todos que ouviram. Eu queria fazer uma oração, pedir para você baixar sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta tua palavra, meu Pai, venha fazer morada em todos aqueles que a ouviram, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, e que através dela seja liberado o poder de cura, o poder que dá força, o poder que traz a salvação, a vida e vida em abundância, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe a todos que ouviram essa pregação com o teu poder. E você que está ouvindo e está orando, fala amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos
e até a nossa próxima reunião no grupo familiar de quarta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite. Deus abençoe a todos e até lá. Um bom domingo.